Ok, temos mais um aqui. Leandro entrou agora, né? Leandro, você consegue me ouvir? Alô, Leandro? Oi, tá ouvindo? Seu áudio tá bastante distorcido aqui. Ok. Eric entrou agora. Eric, tá conseguindo ouvir bem? Você. Que bom. Tá bom, pessoal. Eu estou acessando aqui o Teams tanto pelo celular quanto pelo meu notebook. Vocês estão conseguindo ver bem e ouvir bem aí, sem problema nenhum? Que está pelo notebook, estou conseguindo ver sim e ouvir bem, né, Alexandre? Ok. Então, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula. A aula que eu vou estar passando para vocês é de CNC. Vocês são de que semestre de mecatrônica? Terceiro semestre. Terceiro semestre. Tá, então você já tem um conhecimento bem amplo, bem vasto já da área técnica. A gente vai poder tratar esse assunto aqui bem mais a fundo. Tá legal? Então, aqui hoje a gente vai estar fazendo uma breve apresentação. Eu vou apresentar aqui para vocês a disciplina em si, vou apresentar o método de ensino e, em seguida, a gente vai partir para a disciplina propriamente. Tá? Seguindo aqui. Ok. Voltando aqui para a apresentação. Eu sou o professor Wilson Raimundo, tá? Eu sou engenheiro mecânico, tá? E estou dando aí aula na Evolute já faz um tempinho. Então, vocês vão poder me conhecer um pouquinho mais aqui, infelizmente somente pelo Teams, mas a gente vai poder estar aprendendo bastante coisa, tá? Eu trabalho atualmente na área mesmo da engenharia, trabalho numa indústria metalúrgica, ok? E atuo durante o dia e eu leciono aulas à noite, tá? As nossas aulas aqui, então, elas vão acontecer aqui pelo Microsoft Teams. Por aqui, a gente vai estar fazendo da seguinte forma. Nós vamos trabalhar a nossa aula das 7 horas da noite até as 9h30, tá bom? Esse vai ser o nosso horário de aula. A aula propriamente, a disciplina, ela vai ser trabalhada das 7h20 até as 8h30. Normalmente são 50 minutos que a gente tem, que a gente consegue passar bem conteúdo de aula, tá bom? Para não ficar muito conteúdo para ser passado e para não ficar algo também muito curto. Então, são nesses 50 minutos dariam. Normalmente eu estendo esse tempinho um pouquinho a mais, porque pode vir a aparecer uma ou outra dúvida durante a apresentação do conteúdo, e nisso daí a gente consegue ter essa tolerância desse tempo aí, tá? Mais uma coisinha. Então, das 7 horas até as 7h20, que vai ser o horário que a gente vai começar o conteúdo, eu vou estar fazendo a correção dos exercícios, tá? Eu peço que vocês sejam pontuais para entrar na aula. Se possível, entrem às 7 horas. A partir das 5 para 7 eu já vou estar iniciando aqui a gravação, já vou estar iniciando a aula, né, a reunião, para vocês poderem estar testando a conexão. Se alguém tiver com algum dispositivo novo, quiser testar a conexão, normalmente se você já tem o Teams instalado e está acessando, não vai ter problema nenhum. Tá? O Teams, se você estiver utilizando no computador, você não precisa ter ele instalado, você consegue acessar ele diretamente online pelo seu navegador, tá? Mas se você for usar o celular, você vai precisar instalar a aplicação, tá? Mas tanto no notebook você também pode instalar a aplicação. Uma vez instalado, então, você consegue acessar aí as aulas e o conteúdo. A ideia é que, então, vocês sendo
Esse tempo das 5 para 7 até 7 horas, a gente pode fazer testes de conexão, para quem tiver com algum dispositivo novo, quiser testar, tá? E das 7 horas, então, eu começo a tratar, então, a correção do exercício da aula anterior. Nós faremos exercício em todas as aulas. Então, o exercício ele vai ser passado sempre no final do conteúdo da aula, e uma vez passado o exercício, vocês têm até o final da aula para realizá-lo. Aí eu vou corrigir esse exercício que foi realizado na próxima aula, tá? E vou corrigir nesse período das 7 horas até as 7h20. Aí, das 7h20 em diante, eu vou passar o conteúdo e às 8h30 vocês terão novos exercícios para fazer. Tá bom? Todo mundo pegando até aí? Alguém quer me dar um retorno? Sim, sim. Sim. Tranquilo. Ok, professor. Legal. Se alguém tiver algum questionamento, normalmente eu peço o seguinte: o Teams ele tem diversas funções aqui, ó. Uma das funções dele aqui é o da mãozinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas na barrinha, na frente do Teams aí, você tem uma barrinha onde você pode controlar o seu microfone, a sua câmera, e você tem uma mãozinha ali. Você clica nela para poder levantar a mão, e daí ele vai sempre ordenar para mim. Quem levantou primeiro, ele vai colocar em primeiro lugar. Aí eu olho para quem levantou a mão para poder responder as questões, tá? A única complicação é que, normalmente, durante a gravação da aula, é um pouquinho mais complicado. Por isso que eu estou utilizando 2 dispositivos, para conseguir ver quem está levantando a mão, enquanto eu estou fazendo a apresentação do PowerPoint aqui, tá? Leandro, quer falar alguma coisa ou só está testando? Oi, Leandro, seu áudio está muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir, tá? Está realmente muito no fundo. Se você conseguir tentar, se você tentar aí aumentar o microfone, ou ficar mais próximo do microfone. Olha, Leandro, melhorou, mas bem pouca coisa. Ainda assim está muito complicado. Eu estou com fone de ouvido e para mim tá bem difícil de te ouvir. Vamos fazer o seguinte também. Quem quiser pode estar comunicando pelo chat também, tá bom? Tem gente também que, não sei se é o caso do Leandro, se ele vai conseguir acertar essa parte do microfone, mas se alguém tiver com problema no microfone, pode comunicar pelo chat, tá? Só mantenha a mão levantada até eu olhar o chat, porque senão às vezes não dá para ficar com 2 telas abertas, ou é a parte da mãozinha ou é a parte do chat. Tá bom? Leandro, eu ainda não estou conseguindo te ouvir. Eu estou vendo que você está falando porque para mim move aqui na tela, mas eu não estou conseguindo te ouvir. Não, Leandro, realmente eu não consigo. Eu estou vendo aqui que você está falando porque na tela aparece o círculo em volta aqui do seu nome, mas não estou conseguindo te ouvir. Se você quiser falar pelo chat, Leandro, eu posso olhar lá, tá bom? Aí do lado aí você vê o balãozinho, na mesma barra onde tem a mãozinha, tem o balãozinho lá, você clicar lá, você pode falar pelo chat. Inclusive o chat aqui funciona similar ao do WhatsApp. Se você colocar o arroba, você pode chamar exatamente a pessoa com quem você quer falar, tá? Oi, Leandro, eu vi aqui no chat que você falou, tá? Realmente está complicado seu microfone, não dá para ouvir. Continuando então com a nossa aula. A ideia então do conteúdo principalmente é essa. A gente vai durante esse período então serão das 7 horas até as 9h30. Então, quando terminar o conteúdo da aula, que será das 7h20 até as 8h30, aliás, quando terminar o conteúdo da aula, eu vou estar passando para vocês os exercícios. Esses eu vou passar para vocês lá no chat, tá bom? Eu vou criar um canal para cada aula. Lá na aula, na equipe, tem os canais criados. Você vai ter um canal geral e você vai ter o canal Aula 1, tá bom? Então, nesse canal aí é onde vai aparecer a aula gravada
e é nesse mesmo canal onde eu vou colocar a lista de exercícios para vocês, tá bom? Então, é nesse canal que vocês devem responder. O exercício que eu vou passar hoje, ele não vai estar valendo nota, ele é um exercício mais teste, para ver se todo mundo vai ter alguma dificuldade para realizar, e para ver se o que vocês estão achando desse método, tanto dos exercícios quanto o método das aulas aqui no Teams, tá bom? Então, eu vou colocar lá os exercícios e vocês realizem por lá. Tá? Vai ser só clicar no exercício, ele vai abrir na mesma tela para vocês, vocês respondam, cada um vai poder responder o exercício uma única vez, respondeu, enviou, tá tudo certo, sem problema nenhum, tá? Os exercícios vão ter que ser respondidos, então, até o final da aula. Até o final da aula vai ser até as 9h30. No caso, eu vou estar deixando sempre exercício para vocês responderem até 10 horas da noite. Contudo, eu só vou permanecer aqui em aula com vocês, respondendo e tirando as dúvidas pelo chat até as 9h30 da noite, tá? Durante esse período, então, vocês podem tirar dúvidas sobre as coisas que estão na aula e vocês podem tirar dúvidas sobre o exercício que está sendo realizado também, tá? É importante que vocês leiam e entendam bem o exercício, tá? A interpretação do exercício, vocês precisam aprender cada um a fazer, sem problema nenhum, mas eu vou estar lá para tirar dúvida de qualquer receio que vocês tenham, qualquer problema que possa aparecer, ou mesmo algum erro, às vezes o professor também erra, é importante vocês terem essa noção. Às vezes eu posso ter errado em algum ponto no exercício, vocês encontrarem algum erro, vocês não deixem de me avisar. A gente corrige ou a gente anula a questão, pode ser assim. Jonas falando se eu vou disponibilizar os slides. Isso daí foi o mesmo que já foi perguntado aqui logo no comecinho, mas eu vou entrar nesse ponto agora. O meu método de ensino ele consiste no seguinte, gente, é muito importante, isso daqui eu não estou falando da boca para fora, tá? A gente tem estudos que comprovam isso, que a memorização, você entender e compreender melhor a matéria, ela vai depender muito mais de quanto você tem contato com esse material. Então, como que é a minha matéria? Eu vou passando os slides, enquanto eu vou passando os slides, meus slides eles têm apenas tópicos, eles não têm textos durante os slides. E os tópicos eu vou falando sobre cada um desses tópicos que tem nos slides. Então, vocês devem olhar esses slides, ouvir o professor e anotar. O que isso tem de diferencial? Não tem diferencial nenhum. Eu quero que vocês façam como se vocês estivessem numa sala de aula. Na sala de aula, o que vocês vão ter à mão? Vocês vão ter o caderno de vocês, a caneta e o lápis de vocês, e nisso vocês vão fazer as anotações de vocês. Então, vocês prestem bastante atenção na aula. A aula vai ser disponibilizada para vocês assistirem de novo depois, se vocês quiserem, e vocês façam a sua própria anotação, tá? Se tiver alguma dúvida enquanto o professor está falando, levanta a mãozinha, ou mesmo anote a sua dúvida. É importante você anotar essas dúvidas, porque depois você pode voltar a ter essa dúvida e você vai ter as suas anotações para você poder relembrar de cada assunto que foi tratado. Tá bom? Por que isso é importante? Porque isso ajuda você a ter mais contato com o material. Como que você vai ter mais contato? Porque uma vez que você escreve, significa que você precisa pensar, que você precisa decodificar esse assunto que está sendo tratado, e você precisa pensar no método como você vai escrever. Isso faz com que você interaja com o conteúdo e faz com que você entenda melhor. É um método de ensino muito utilizado, na verdade é o mais utilizado, e ele é muito bom para vocês. Eu não costumo disponibilizar meus slides, não faço isso nas minhas aulas, principalmente porque os meus slides, como eu disse, ele tem apenas tópicos. Se vocês ficarem apenas com os tópicos, fica sempre complexo de vocês entenderem melhor a temática do que está sendo tratado. É o que eu digo. É bem melhor você fazer as suas anotações durante as aulas. Tá certo, então? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Tá? Basicamente, sobre a apresentação era mais isso daí. Partindo agora para a nossa disciplina, nós vamos conhecer sobre CNC. Vocês já devem conhecer máquinas de comando numérico, de alguma forma em geral. Alguns conhecem pelo contato próprio que já tem na empresa. Garanto que deve ter algumas pessoas aqui que trabalham em empresas que têm máquinas de comando numérico.
e alguns conhecem apenas por falar, ou apenas por conhecer os métodos, né? Mas como você já conhece um pouco de mecatrônica, sabe como que funciona um servomotor, sabe como funciona várias partes aí dessa integração da mecânica junto com a eletrônica, vocês devem pelo menos ter uma noção aí sobre o que são máquinas CNC. O que a gente vai estar estudando é como trabalhar com essas máquinas CNC, como operá-las, como programá-las, para a gente ter principalmente essa base, essa noção. O que vocês precisam sair dessa aula sabendo, não dessa aula específica, dessa disciplina sabendo, é saber como operar uma máquina CNC na base, tá? Na teoria. Nós não vamos conhecer, nós não vamos partir para uma máquina propriamente. Essa aula não é prática. Mas vocês poderão conhecer aí como que é uma máquina CNC e na teoria e saber como que ela pode ser operada, tá bom? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de falar? Eu estava só com a parte do chat aqui aberto, não vi se ninguém levantou a mão. Sem dúvidas, portanto, vamos partir então aqui para a nossa aula. Então, o comando numérico, então, só para a gente ter uma ideia aí, ele remonta aí a uns tempos um pouco mais antigos, ele remonta à década de 50, mais ou menos, tá bom? Para a gente ter uma noção sobre o que vocês, como eu disse, vocês já devem ter algum tato com isso, vocês já devem conhecer. Então, são sistemas em que processos operacionais eles são controlados e executados por meio de dispositivos sem a necessidade do operador. O que isso significa? Significa que é o dispositivo que vai controlar a máquina sem a necessidade de um operador fazer com que isso aconteça. Ou seja, o próprio dispositivo vai fazer com que a máquina seja controlada. Os próprios dispositivos vai fazer os devidos avanços e vão utilizar as velocidades próprias da máquina. Ok? O comando numérico em si, tá? Ele já é um sistema que ele vai permitir controlar pelo menos mais de um eixo, tá bom? Quando você está trabalhando com um único eixo, a gente não pode chamar ele de comando numérico, mas quando tem mais de um eixo com trabalho simultâneo, a gente entra aí já no chamado comando numérico. Então, são dois eixos trabalhando em uma máquina, esses dois eixos aí podem ser controlados de diversas formas. Quando nós falamos em eixos da máquina, podem ser eixos para movimentos, tanto movimentos longitudinais quanto transversais, tá bom? Então, se você tem aqui o eixo principal da máquina, o longitudinal é o que corre pela máquina, tá? O transversal vai ser o que corta a máquina. E nós temos o eixo vertical, né? Ele não deixa de ser um eixo transversal, contudo, ele está na vertical da máquina, tá bom? E nós temos ainda outros eixos, né? Como nós vamos falar, como nós temos o eixo da árvore, o eixo principal ali da árvore, que se a máquina ela já controlar, por exemplo, é uma máquina que ela gira e faz a furação, já é uma máquina de comando numérico, porque ela controla dois eixos, por exemplo. Entendeu? Então, partindo aqui, o histórico do CNC ele remonta a 1949, quando começa, então, com os comandos numéricos, tá certo? Esses comandos numéricos, então, eles começam a ser ali no Massachusetts Institute, eles começam a ser desenvolvidos, são desenvolvidos essa tecnologia que, por meio de leitura de cartão, ela consegue assimilar e controlar, então, os eixos da máquina, e isso vai sendo desenvolvido de forma mais acadêmica, ou seja, as máquinas elas começam a ser trabalhadas dentro do instituto, ou seja, dentro de uma faculdade, os alunos começam a trabalhar para começar a automatizar as máquinas de outra forma. Naquele tempo, existiam máquinas automatizadas? Existiam máquinas automatizadas, mas normalmente a automatização era puramente mecânica, e além de ser inteira mecânica, era uma automatização feita por dispositivos. Então, eram dispositivos que eram colocados para controlar a máquina, tá bom? A partir daqui, não, acontece um controle ainda mecânico, tá? Ainda utiliza certo comando numérico valvulado, são válvulas elétricas que controlam, não é uma eletrônica propriamente, mas essas válvulas já conseguem fazer com que eixos se movimentem de forma controlada, atingir determinados pontos específicos.
A partir de 1953, a gente tem, então, as principais máquinas modificadas já começam a ser instaladas na indústria, certo? E é em 1955 que acontece um boom com essas máquinas modificadas com comando numérico que atacam, que são utilizadas principalmente na indústria aeronáutica, tá bom? A partir, então, de 1956 é criada a linguagem APT, que nós vamos conhecer mais para frente, e em 1957 começam a ser vendidas máquinas incorporadas. O que significa? Significa que não são mais máquinas que elas eram modificadas para poder ter comando numérico. Não, as máquinas elas já começam a ser fabricadas, elas começam a ser projetadas com o comando numérico já incluído nela. Ou seja, você não faz uma modificação, você prepara a máquina a partir do comando numérico. Ok? Em 1958 aparece o primeiro trocador de ferramentas automático, certo? E em 1962 nós temos então todos os setores já começam a utilizar esse tipo de maquinário, tá? Isso acontece principalmente nos Estados Unidos, como a gente vê em Massachusetts, que começa o grande desenvolvimento disso daí, mas logo toma todo mundo, não é difícil isso daí ter sido espalhado, tá? Mas é apenas em 1970 que é criado o CNC. No CNC, a diferença é que o comando numérico ele é controlado por dispositivos eletrônicos. Ele já não utiliza mais válvulas, ele vai utilizar transistores. Okay? Vocês aprenderam já sobre transistores, vocês sabem como que eles funcionam, e é através, então, desses dispositivos eletrônicos que serão controladas, então, as máquinas. Né? Nós vamos ter os circuitos impressos, nós vamos ter o boom da eletrônica aí fazendo grande diferença, principalmente nos setores da indústria. Tá? Quais são, então, as vantagens hoje de se utilizar máquinas de comando numérico? Okay? Você tem o custo-benefício, tá? Então, é importante denotar isso. Você vai ter um custo-benefício. Significa que as máquinas serão mais baratas? Não. Normalmente as máquinas são mais caras do que as máquinas de operação manual. Contudo, a máquina ela tem um rendimento maior. Entendeu? Você vai ter uma melhora no seu tempo de produção. São peças que são produzidas em normalmente 20 vezes a velocidade do que ela era produzida. Tá bom? Você vai ter uma maior complexidade da peça, uma vez que é uma máquina que vai controlar os eixos para poder realizar as peças, cada limite complexo da peça, ou cada ponta onde você tem uma tolerância menor da peça, tudo isso vai ser controlado pela máquina, uma vez que a máquina ela tem essa precisão, então você consegue ter peças mais complexas, você consegue realizar peças mais complexas nas máquinas com comando numérico, tá? Com isso você vai ter também uma maior precisão das peças, e isso também cabe dizer um melhor acabamento superficial, tá? Então você vai tirar peças com um acabamento mais preparado, e isso vai te diminuir também o tempo com o acabamento que são realizados nas peças, tá bom? Além da precisão também, vai te garantir com que você deixe um sobremetal bem menor para poder estar realizando os acabamentos, quando necessário, um acabamento superficial na peça. Tá? Você vai ter, então, um custo menor com controle de qualidade, uma vez que se as peças elas não são fabricadas manualmente, ela não precisa ser controlada, cada peça fabricada, ser passada por um dispositivo de controle de qualidade para garantir a qualidade daquela peça. Não, o controle de qualidade passa a utilizar também um controle estatístico. Então, você sabe que se sua ferramenta tem um desgaste menor, e se sua máquina faz as peças com precisão, você sabe que se você controlar uma a cada 15, a cada 50 peças feitas, você vai ter um controle ali de quantas peças você poderão apresentar problema, entendeu? Então, não é nem que você vai perder a peça, que as peças vão começar a apresentar problema e você vai precisar fazer a substituição da ferramenta ou fazer um ajuste na máquina para poder compensar esse desgaste que está tendo da ferramenta, tá bom? E você vai ter aí uma flexibilidade de operação. Ok? Uma vez que a sua máquina ela pode ser facilmente, uma vez que você já fez
o tipo de peça naquela máquina, você consegue rapidamente preparar a máquina para fazer aquela mesma peça. Então, você consegue preparar a sua linha para estar fazendo um tipo de produto. Se você precisar fazer outro produto que você já fez, você consegue preparar novamente a sua linha sem dificuldade, uma vez que você já tem os dispositivos de fixação, uma vez que você já tem as máquinas, a programação da máquina realizada, você já sabe como fazer a preparação da máquina através ali de um processo que foi escrito, então você consegue rapidamente deixar a sua linha de produção pronta para voltar a fazer a mesma peça. Tá? O que não é tão comum acontecer aonde você tem um processo mais artesanal, onde você tem as operações manuais sendo realizadas. Tá bom? Desculpa, pessoal, eu notei agora que eu deixei as minhas duas telas marcando no mesmo ponto aqui. Então, se alguém teve alguma dúvida, eu acabei perdendo. Eu vou voltar aqui, só para olhar quem está falando no chat alguma coisa. Ok. Tá certo, pessoal. Desculpem a demora aqui no celular não costuma usar a aplicação. Eu ainda estou testando ela. Ok. Caso alguém levante a mão aqui, eu consigo ver. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa? É importante denotar, é importante eu denotar aqui que vocês, com a experiência de vocês, vocês podem agregar muito na aula e vocês podem ajudar, inclusive, aos colegas de vocês a entender melhor alguns assuntos. Pode ter gente aqui que trabalha operando, mesmo preparando esse tipo de maquinário, e que pode pontuar aqui, trazer um pouco da sua experiência para dentro da sala de aula. É sempre interessante. Eu já trabalhei na indústria com máquina CNC, certo? Já estudei no Senai, já trabalhei na ThyssenKrupp, conheço um pouco como é esse maquinário na operação e na preparação dele, além do conhecimento geral que a gente tem na engenharia. E se alguém quiser pontuar mais alguma coisa aqui, fica à vontade também para trazer um pouquinho da sua experiência, tá? Todos em silêncio, todos concordaram, muito bem, vamos seguir. Pessoal, então vamos agora pontuar aqui as pequenas diferenças, né? Qual é a diferença hoje de fazer um trabalho no convencional da diferença de você fazer um trabalho numa máquina CNC, certo? Para o operador, então, a gente tem aqui, ó, o que é trazido de diferenças aqui? No operador, o operador ele é o principal elemento do sistema de produção, e no caso da máquina CNC, isso não acontece, entendeu? O operador, não entendam isso de uma forma errada, mas o operador, quando você tem máquinas que são a máquina que praticamente fazem a peça inteira, o operador ele é facilmente substituído. Não que seja essa necessariamente a intenção do patrão, ou seja, essa a intenção da pessoa que tem a máquina CNC. Mas o operador, ele passa a ser ali simplesmente uma peça dentro da produção, ele não é um elemento importante. E isso não acontece nas máquinas convencionais. Na máquina convencional, a experiência do operador fala mais do que a máquina, tá? Então, se você tem um operador bom, ele vai saber as folgas da máquina, ele vai saber como operar a máquina, ele vai saber fazer com que a máquina dê o resultado que ele quer, entendeu? Isso não acontece necessariamente nas máquinas CNC. Normalmente as máquinas são bem preparadas, bem ajustadas, para que elas possam realizar o problema, para que elas possam realizar a operação independente do operador.
tá? Tanto que é o operador que toma as decisões durante a execução do trabalho na máquina convencional. E na máquina CNC, não. Quem executa todo o trabalho é a máquina, é o programador que ele vai preparar essa máquina para executar o trabalho conforme ele tem que ser preparado, tá? Mas o operador, durante a operação, normalmente não cabe a ele tomar as decisões sobre alterar o processo ou não. Ele pode fazer ajustes de ferramenta, mas não cabe a ele tomar decisões sobre alteração no processo, na operação da máquina. Tá? Vamos lá. Na máquina convencional, quem vai editar o ritmo do trabalho é o operador, ok? Então, se um operador ele consegue realizar aquela peça em 1h30, não quer dizer que ele vai sempre realizar a mesma peça com 1h30, não. Ele pode, num dia onde ele está mais cansado ou que ele está com alguma dificuldade a mais, ele pode ter um ritmo de trabalho menor e fazer a mesma peça com 2 horas de produção, ok? E isso não acontece numa máquina CNC. Numa máquina CNC, você tem a produtividade ditada pela máquina. Então, se a máquina está bem preparada, está com todas as ferramentas colocadas, com tudo em ordem, ela deve produzir sempre as peças da mesma forma, tá bom? Segue aqui. Que quem controla o trabalho executado vai ser sempre o operador na máquina convencional, tá bom? Enquanto que na máquina CNC, a máquina vai executar toda a peça com total precisão, tá? Então, se o operador ele bate o paquímetro errado na peça e ele estava pensando que a peça estava com 39, na verdade estava 38, ele não leu direito o paquímetro, ele pode simplesmente operar errado e refugar aquela peça. Enquanto que isso, numa máquina CNC, não tende a acontecer enquanto que a máquina tem toda a programação executada, tá? Pode acontecer o quê? Uma falha na preparação da máquina, ou seja, uma ferramenta não foi ajustada corretamente, uma ferramenta não foi presetada corretamente. Então, essa ferramenta, ela indica que está 1 milímetro para trás e ela está 1 milímetro mais para frente. Então, o operador ele pode matar um lote inteiro de produção numa máquina CNC se ele comete esse pequeno erro. Enquanto que numa máquina convencional, esse erro ele pode acontecer também por uma imprecisão aí do operador, contudo, normalmente não é um lote que vai refugar, vai normalmente refugar uma peça apenas, tá bom? E normalmente na máquina convencional a peça sempre vai precisar de um segundo controle, ou seja, o operador controla o que ele realizou, mas ele vai passar para o controle de qualidade que vai garantir que o operador fez da forma correta, porque ele pode estar controlando de forma incorreta, ok? Então, para garantir a qualidade, é preciso existir um segundo controle. E isso não acontece nas máquinas CNC. Normalmente, as peças passam por um único controle, é um controle estatístico. Ok? Então, vamos lá. O que muda durante a operação? O que o operador vai receber? O operador ele recebe a ordem de produção, ele vai receber o desenho da peça, ele vai receber o dispositivo de fixação, ele vai receber os instrumentos de medição, ele vai receber as peças em bruto ou semi-acabadas para poder estar realizando o processo e vai receber as ferramentas, tá? Isso acontece na máquina convencional, ele recebe tudo isso para poder estar executando, tá bom? Então ele tem a ordem de produção que vai dizer o que ele precisa executar e quantas peças ele vai precisar executar. Vai ter o desenho ao qual ele vai ter que seguir para poder executar a operação dele. Ele vai ter os dispositivos que vai ajudar ele a fixar a peça de forma correta. Ele vai ter os instrumentos de medição que vai garantir com que a peça seja medida de forma correta, que não apresente problemas. As peças em bruto e as ferramentas. Qual que é o diferencial para a máquina CNC? Na máquina CNC, o operador ele não recebe simplesmente desenho e ordem de produção, ele recebe toda uma documentação. Ele vai receber, junto com o desenho da peça, ele vai receber o programa pronto, ele vai receber o processo de preparação da máquina, tá? Isso falando do operador, pode ser que, dependendo da empresa, você tenha um preparador só para fazer a preparação da máquina. Tá? E é esse preparador que vai receber e deixar a máquina toda preparada. O operador, na verdade, ele acaba só executando. Isso vai variar de empresa para empresa. Tá?
Então, ele vai receber da mesma forma dispositivos de fixação, instrumentos de medição, peças, ferramentas, só que o mais importante é ele receber o programa. O programa normalmente já vem pronto para o operador. Somente se ele for um operador que também é programador, é que ele vai receber só o desenho para daí sim estar preparando o programa. Mas é uma fase um pouco demorada e que necessita uma certa estratégia para ser realizada. Por isso, normalmente, a parte de programação não é passada ao operador. A parte de programação, normalmente, é passada a um preparador ou normalmente já vem pronto da engenharia. Um programa pronto e preparado para simplesmente ser colocado na máquina e ser ajustado conforme as necessidades e ser, então, operado, ser, então, realizado ali a fabricação do lote de peças. Tá? E daí vai caber ao operador, com tudo isso em sua mão, interpretar o que ele recebeu, a ordem de produção, quantas peças vai ter que fazer, reinterpretar o desenho, quais são as medidas, quais são os tipos de operações, se ele precisa fazer um cone, se ele precisa fazer um torneamento cilíndrico, um raio, um chanfro, toda essa interpretação do desenho cabe ao operador. Executar tudo isso daí, entendeu? Então, ele sabe que ele tem que fazer um raio, mas como que ele vai realizar esse raio? Ele precisa de uma ferramenta específica, então ele vai tomar a decisão sobre preparar, fazer a ferramenta, e ele vai executar. Às vezes, se ele for fazer um raio com uma ferramenta simples, ele vai precisar mover 2 eixos ao mesmo tempo. Não é algo simples para um operador fazer. Tá? Ele vai precisar controlar a peça que ele está fabricando, certo? E informar depois sobre o trabalho realizado, ou seja, fazer o apontamento da máquina, fazer o apontamento de produção, do que ele realizou, o que ele realizou, se ele realizou todas as peças com qualidade, se apresentou algum problema durante as peças que estavam sendo realizadas, entendeu? Tudo isso vai caber ao operador, tá? Então, é muita responsabilidade para caber simplesmente ao operador, tá? Enquanto que na máquina CNC, essa responsabilidade ela é subdividida. Ela vai caber à engenharia, que vai preparar o programa, que vai estudar a peça e preparar toda a programação a ser realizada. Ela vai cair ao preparador, que vai estar preparando e fazendo o preset de cada ferramenta para garantir que a máquina faça as peças com precisão. E vai cair finalmente ao operador, que vai executar o serviço, fazer com que a peça seja presa de forma adequada e possa o processo ser realizado. Tá bom? Uma vez realizado o processo de forma adequada, se a máquina não apresentou nenhum problema mais, ele precisa também informar sobre o serviço. Se apresentou algum problema ou não, se houve algum desgaste, se houve alguma quebra de ferramenta durante a operação. Ok? Tudo isso ele precisa informar durante a sua operação. Tá bom? Mas perceba que na máquina CNC você distribui as responsabilidades, tá? E você coloca a responsabilidade em cima de pessoas normalmente mais preparadas. Você distribui, não que as pessoas sejam mais preparadas, mas elas são mais especializadas, cada uma em sua área. Então você vai ter ali um pessoal de engenharia, onde eles vão usar um software que vai gerar o programa. E quando gera o programa, eles só precisam corrigir o programa, testam esse programa de forma, através de simulações, para garantir que o programa está sendo executado de forma correta. Eles passam isso para o preparador vai verificar os dispositivos que precisa para fixação das peças. O preparador ele vai verificar como fixar a peça, como executar todo aquele programa, vai colocar o programa e fazer os ajustes com as ferramentas que tem na empresa, determinar se pode ser ajustado, modificado o programa em determinado ponto, para fazer com que a máquina execute com maior velocidade, com maior precisão, às vezes. E vai cair depois ao operador a parte final de simplesmente executar o trabalho. Então, você tem especialistas em cada área determinada para poder está dividindo esse trabalho e a máquina vai garantir uma maior produtividade. Tá bom? Vamos seguindo aqui, ó. Uma coisa que a gente precisa destacar do CNC é que ele pode acontecer de 2 formas diferentes, tá? O comando numérico. Ele pode ser um programa, ele pode ser um CNC de ponta a ponta. Quando eu estou falando de CNC, nós estamos falando dos diversos tipos de máquina CNC. Você tem torno CNC, você tem fresadora CNC, você tem centros de torneamento, centros de usinagem,
E você tem furadeiras radiais, que são CNC. Existem diversas máquinas que podem ser controladas por comando numérico. Se você tem, como a gente falou desde o começo, se você tem dois eixos que são controlados por comando numérico, necessariamente você tem uma máquina CN, né, uma máquina CNC. E nisso daqui, o que a gente tem aqui de diferença? Então, você tem uma máquina CNC que ela pode ser uma máquina de ponto a ponto ou uma máquina de comando numérico contínuo. O que diferencia uma da outra? Além dessa pequena listagem que vocês têm aí, ó, posições programadas, movimentos independentes, eu vou deixar de forma mais clara para vocês entenderem. Uma máquina de ponta a ponta, ela pode ser, por exemplo, uma furadeira CNC. O que ela faz? Ela não precisa fazer com que os dois eixos trabalhem de forma simultânea. Então, ela só precisa chegar até o ponto com precisão. Então, ela vai movimentar um eixo, movimentar o segundo eixo, parar no ponto. E aí você vai poder executar a máquina. Ela vai movimentar até o outro ponto e você vai poder executar a máquina. Então, uma furadeira radial, por exemplo, ela pode ser uma furadeira CNC. E ela simplesmente deslocar até o ponto que se precisa sem ter esse movimento simultâneo, tá? Onde os dois eixos são controlados para garantir com que o movimento da máquina seja exatamente aquilo que necessite. Na verdade, nessa máquina ponto a ponto, você só precisa que ela chegue até o ponto específico, ok? E uma máquina de comando numérico contínuo, o que ela acontece? Você tem um movimento controlado continuamente. Então, a máquina ela pode fazer um ângulo para chegar até o ponto, ou ela pode fazer um raio para chegar até o ponto. Significa que ela vai chegar até o ponto que você quer, mas a trajetória é o que manda. O que você quer é que ela faça aquela trajetória, não que ela simplesmente chegue até aquele ponto, né? Como a gente vai ver mais para frente na programação. Você vai ter, por exemplo, o G0, que vai te garantir que vai chegar ao ponto da forma mais rápida possível. E você vai ter os outros comandos, o G1, o G3, que vai te garantir com que ela faça uma trajetória específica para chegar até aquele ponto. Tá bom? Onde você tem um controle de velocidade específico, onde você tem ali a interpolação. O que é interpolação? É o cálculo que a máquina faz por ponto a ponto que ela tem que passar para conseguir chegar até o ponto aonde você definiu, entendeu? Onde ela vai controlando os dois eixos para fazer o movimento de forma simultânea, tá bom? E isso pode ser feito não apenas em 2 eixos, mas pode ser feito com 3 eixos, pode ser feito com 4 eixos, pode ser feito com 5 eixos. É uma das coisas que eu gostaria que vocês, se não viram ainda, que vocês vissem uma máquina de 5 eixos trabalhando. É muito interessante. Tá bom? Seguindo aqui, como que se dá o funcionamento da máquina? Eu gosto de passar essa aula de forma geral. Por quê? Porque vocês, como técnicos, vocês podem não trabalhar preparando máquina, vocês podem não trabalhar operando a máquina, vocês podem estar trabalhando fazendo a manutenção da máquina. Então é importante para vocês não conhecer simplesmente como trabalha a máquina, como trabalhar com a máquina, mas conhecer o que a máquina utiliza, entendeu? Então a máquina CNC, ela destaca-se nela 2 pontos específicos, que são o tacômetro e o encoder, ok? Então, nessa máquina você vai ter o quê? Você vai ter a entrada de dados da máquina, que normalmente é pelo teclado, você pode ter uma entrada pela rede, era muito comum nas máquinas antigas, mas você vê até hoje ainda máquinas que utilizam disquetes, cartão de memória são muito utilizados, tá bom? Existem diversas formas de você colocar os dados na máquina, tá? Você inserir dados na máquina, ok? Aí, a máquina vai utilizar o seu comando numérico computadorizado para definir, para executar aqueles dados que você colocou nela. Então, você entrou com um programa, colocou os dados de um programa e mandou executar esse programa. O que ele vai fazer, então? Ele vai utilizar, então, os servos drivers para controlar, então, os eixos da máquina, tá? O servo drive vai controlar o servo motor, tá? Cada servo motor vai estar ligado a um tacômetro que vai indicar exatamente a posição desse motor, ou seja, o quanto que esse motor deslocou o eixo, tá bom? Esses dados são repassados ao servo drive para você ter um controle garantido ali, tá? Para você ter um controle do que está sendo executado, é aquilo que realmente foi solicitado, tá?
e você tem o movimento do carro principal da máquina, que, por exemplo, a gente pode estar falando de uma máquina, de um torno CNC, onde você tem dois eixos controlando o carro principal da máquina. O carro principal vai controlar, então, o eixo transversal, tá? E o eixo longitudinal e o eixo transversal, tá bom? Esse carro, então, ele vai ter um encoder, tá bom? Que vai transmitir esses dados do que está sendo executado de volta para o comando numérico, tá? O comando numérico ele também vai controlar através de um conversor o motor principal da máquina, que vai te dar a potência, nós vamos calcular depois potência de corte, que vai te dar a potência que você precisa executar ali na máquina, certo? Esse motor também tem transponder, também tem tacômetros para controle, certo? Onde vai movimentar aí o eixo principal, né? O eixo que pode ser normalmente o eixo de rotação da máquina, tá bom? Esses daqui é um pequeno diagrama de como que uma máquina de comando numérico trabalha, tá bom? Aqui nós temos pequenos desenhos do que seria isso na máquina, tá? Então nós temos aqui o desenho do que é o painel da máquina, né? Normalmente você vai ter um monitor com diversos botões, você tem ali botões de certa forma não são exatamente analógicos, mas ele controla, você consegue controlar a máquina de certa forma, de forma analógica, tá? Então, ou seja, você faz um movimento rotacional ali para poder controlar alguns eixos, e você tem que a entrada ali de dados na máquina pode ser tanto pelo teclado, quanto pode ser ali de forma pelo teclado de forma manual, quanto você tem cartões perfurados, são muito antigos, utilizados antigamente, eram muito usados, como você tem outras formas, que são fita magnética, são formas antigas de se passar dados, tá? Disquete, ou mesmo uma entrada ali, uma entrada de comunicação, tá bom? E hoje, o que é mais comum os CNCs utilizarem? Hoje você tem CNCs que trabalham, a maioria dos CNCs trabalham com rede, tá? Eles estão já integrados na rede, e você consegue, então, acessar arquivos num servidor direto da máquina CNC, tá? Existem pouquíssimos CNC que embutiram Wi-Fi, eu não vejo necessidade nisso, né? Uma vez que a gente pode trazer um cabeamento, né? Você já precisa de diversos cabeamentos para poder ligar o CNC, então é só um ponto a mais a ser colocado, e você tem ali outras informações, como ali, desculpa, você tem aqui os dados da máquina, onde você tem ali, ó, a máquina, ela controla o eixo X e Z através do comando numérico computadorizado, tá? Nesse torno, CNC que mostra aqui, né? Você tem o eixo X, que é o eixo transversal, né, que ele é montado quase na vertical ali, ele está numa diagonal em relação à máquina, e você tem ali o eixo Z, que é o eixo longitudinal, tá? Que é esse barramento da máquina, tá bom? Então você tem toda uma eletrônica de potência preparada, você vai ter um motor ali controlado, tá bom? Alguém aí está com alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma informação? Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração aqui é o avanço da tecnologia nesses pontos aqui para trazer precisão para a máquina. Se vocês conhecem máquinas convencionais, como os tornos convencionais ou mesmo as fresadoras, você sabe que normalmente elas utilizam fusos trapezoidais, porque os fusos trapezoidais, eles tendo essa rosca trapezoidal, é uma rosca voltada para suportar grandes potências. Então, de certa forma, é uma rosca muito bem utilizada, tá? Só que, contudo, nenhuma rosca ela é totalmente imune a folgas. Toda rosca ela detém folgas, é normal uma rosca. Você não consegue fazer uma rosca sem folga, porque uma rosca sem folga ela não funcionaria, ela não permitiria o deslizamento de uma peça na outra, tá bom? Então é comum você ter folgas, e quem conhece máquinas convencionais sabe que tem uma folga, e todo operador ele conhece as folgas da sua máquina, para poder estar operando a máquina de forma correta,
tá bom? E o que nós temos de diferencial numa máquina CNC? A máquina CNC, normalmente, ela utiliza o fuso de esferas. O fuso de esferas é um fuso preparado com uma tecnologia similar à de um rolamento, para poder fazer com que a máquina possa deslizar sem folgas, ou seja, que a máquina ela consiga, então, fazer com que uma volta dê exatamente a medida no eixo aquilo que foi programado, ou seja, que você tenha um movimento do seu eixo totalmente sem folga, ou seja, que a máquina possa ir tanto para frente quanto para trás exatamente nos pontos preparados, tá bom? E isso é muito interessante, isso é muito importante, inclusive é o grande avanço aí da máquina CNC, que garante a ela uma precisão, tá bom? Tanto que esses fusos, eles são normalmente fusos caríssimos, são fusos muito caros, muito bem preparados, onde ele tem aí, onde ele tem essa rosca circular preparada aí para poder se adaptar às esferas recirculantes. Então, conforme você vai andando no fuso, as esferas elas vão andando juntamente com a porca do fuso e elas vão saindo. Vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Vocês podem ver aqui que as esferas, voltando aqui, que as esferas elas correm pelo fuso aqui e conforme elas chegam até o final do fuso, elas entram aqui ó, na parte da porca para voltar para o começo do fuso. Então elas são recirculantes. Elas operam como se elas estivessem em um rolamento. Isso faz acontecer, tem diversas melhorias que um eixo desse traz. Primeiro porque ele consegue distribuir toda a carga que é colocada no eixo, faz com que o eixo tenha menos desgaste, tá bom? Assim como um rolamento consegue distribuir toda a carga que é colocado sobre ele, esse fuso de esferas ele também consegue distribuir a carga que a máquina coloca sobre ele ao estar sendo operada, ao estar usinando, ao estar utilizando de forças de corte. Tá? Então, esse fuso ele consegue dissipar essa energia, ao mesmo tempo que esse fuso ele consegue manter a precisão, certo? Rolando simplesmente aquilo dentro do passo que tem nele, tá bom? É muito interessante esse fuso. Se alguém já chegou a estudar, já conseguiu ver um fuso desse em mãos, sabe que é algo muito preciso, muito bem preparado, tá bom? E isso garante principalmente precisão para a máquina, tá? É o principal diferencial do fuso de esferas. Seguindo aqui. É importante a gente denotar, então, que nas máquinas convencionais nós utilizamos normalmente, então, os fusos trapezoidais ligados a motores, né? No caso, o fuso trapezoidal, normalmente, eles são os fusos manuais, mas você tem que a máquina ela utiliza principalmente motores de corrente alternada, que são motores que conseguem dar alta potência com baixo custo. Então, você tem um motor de corrente alternada, você sabe que você consegue fazer com que esse motor consiga altas potências e, ao mesmo tempo, ele é um motor que não tem custo tão alto, tá? Uma vez que ele também consegue também dar velocidades altas e consegue garantir aí o movimento da máquina. E numa máquina CNC, você vai ter o diferencial do fuso de esferas, que vocês podem ver aí, e você vai ter, então, os motores de passo. Os motores de passo, eles também podem dar potências altas, contudo, o custo dele é mais elevado. Por quê? Porque com o motor de passo, você consegue controlar exatamente o ângulo de trabalho da máquina. Você consegue fazer com que a máquina trabalhe, com que a máquina tenha a precisão exata que você deseja. Utilizando o motor de passo, você consegue com que o motor ele pare em ângulos específicos. Ele faça a quantidade de voltas específicas que você mandou executar através do drive do motor. Entendeu?
Então, com isso, você pode fazer com que o motor dê uma volta e meia, pare a 45 graus depois da primeira volta. Lógico que você também vai ter que ter uma caixa ali, um redutor para poder ter um controle perfeito disso, mas o motor de passo ele controla basicamente, ele tem uma precisão na utilização dele, tá bom? Aqui eu não vou entrar tantos nesses detalhes, porque vocês já viram sobre esse assunto, né? Sobre o funcionamento do motor, tanto de corrente alternada quanto o motor de passo, onde você consegue os ângulos mais específicos em cada movimento do motor, tá bom? Se vocês desejam, se alguém quiser que eu entre um pouquinho nisso, mas normalmente eu acredito que o conhecimento de vocês é até maior do que o meu em cima desse assunto aí, tá bom? Entendendo um pouquinho mais sobre a máquina. Então, a máquina ela precisa ter, então, precisão. O que você precisa? Você precisa que a máquina varie menos. Por isso, a máquina ela precisa ter uma rigidez maior em suas peças, como no barramento e na coluna, que são partes da máquina onde acontece o movimento. É preciso que tenha essa rigidez para que a máquina ela não possa, através das forças que são colocadas sobre ela, fazer com que se deforme essa parte da máquina. Então precisa ter essa rigidez e precisa ter um menor atrito, ou seja, precisa ser uma peça bem preparada, tá? Para que aí então você tenha precisão da máquina. É preciso que a máquina também utilize equipamento específico, como o encoder, que nós já falamos, tá bom? Uma correia dentada ali que lhe dá mais precisão do movimento da máquina. Você tem, por exemplo, a automação da máquina, utilizando trocadores de ferramenta. Os trocadores de ferramenta, eles podem utilizar, inclusive, existem hoje trocadores de ferramenta com mais de 100 suportes de ferramenta. Então, com vários suportes de ferramenta para que você possa ter todas as ferramentas que você vai utilizar na sua operação, isso te permite uma maior agilidade, você não precisa ficar trocando de ferramenta manualmente, essa troca de ferramenta vai acontecer de forma automática durante a operação da máquina, tá bom? E também controles de potência que são utilizados na máquina, tá bom? Que ali a gente viu o cabeçote da máquina. Aqui nós temos a parte interior ali da máquina do carro principal dela, tá bom? Que vai sobre o barramento. Então, todas essas imagens, elas foram tiradas do manual da Home, tá bom? Eu vou colocar depois, disponibilizar para vocês, para quem tiver mais interesse, vou estar disponibilizando esse manual lá na aula 1, para que vocês possam dar uma olhada e conhecer mais a fundo as partes da máquina, tá? Entender como que a máquina funciona, tá? Principalmente para quem trabalha com manutenção, isso daqui é muito interessante, tá? E também tem a parte de inovação, onde as máquinas trabalham com peças mais leves, as peças que não necessitam, que não vão passar por tantos esforços, elas podem ser mais leves e mais focadas no processo, né? Executando sua parte específica que é própria dela. Antigamente você tinha máquina que eram preparadas com uma peça que executava várias coisas dentro da máquina, ok? E isso facilitava porque você tinha uma única peça para fazer tudo isso na máquina. Quando você trabalha com peças mais leves, trabalha também com peças mais focadas, onde cada peça só executa uma parte. Isso faz com que também a manutenção possa ser realizada de forma mais rápida e que essas peças possam ser construídas com custo menor também. Tá? Aqui nós vemos um dos motores de passo montado aí na máquina. Tá bom? Ali tem um fuso de esferas, como vocês podem ver. Tá? Esse motor de passo aí está ligado por correia dentada no fuso. Tá? Aqui nós temos esse daqui é já no carro principal, outra correia dentada montada também no motor de passo. Tá? Aqui nós vemos a parte de baixo da máquina, que, por exemplo, isso daqui é uma das inovações que foram trazidas, né, da saída de cavaco. Hoje nós temos aqui, essa é a bomba de alimentação só do óleo refrigerante da máquina, mas ali nós temos a saída de cavaco, que você hoje pode adaptar através aqui, de um retirador de cavaco, certo? E,
finalmente, como que vai se dar o processo com o CNC? Tá? O processo ele vai acontecer de forma simples. Você tem a geração do programa, tá? Essa geração ela pode acontecer de forma manual, através de um programa 2D, certo? Isso vai utilizar, então, os códigos, normalmente a linguagem ISO, que é a mais utilizada, tá? Utilizando aí os códigos G, tá bom? G0, G1. Nós temos também a linguagem interativa, que daí vai ser de cada CNC, tá? Como códigos L, códigos M, desculpa. E esses códigos também eles estão assimilados aos ciclos da máquina, tá bom? Então, quando você faz a programação manual, você utiliza o desenho em 2D para poder estar pegando os pontos, né? A gente vai ver na próxima aula como trabalhar aí dentro do plano cartesiano, para poder estar conhecendo melhor aí os pontos aonde você precisa de precisão da sua máquina, os pontos aonde você precisa detalhar para a sua máquina seguir o programa, tá bom? Então, você vai ter uma pessoa preparada, que é o programador, ele que vai verificar quais são os parâmetros de corte, tanto da sua ferramenta quanto da máquina, para poder determinar no programa as velocidades de corte, velocidades de avanço, ok? Aqui no curso nós vamos estar conhecendo tudo sobre isso, de como entender essas velocidades para poder preparar uma máquina como ela deve ser, tá? Fazendo inclusive os programas e tudo mais. Tá? Esse programa ele pode ser realizado também de uma outra forma, ele pode ser realizado através de um software CAM, ou seja, você vai ter um modelamento em CAD, ou seja, você vai desenhar a peça em um software auxiliado aí por computador, um software de desenho, onde você realizando esse desenho aí, depois a máquina vai, o computador vai interpretar o seu desenho para gerar um programa, tá? Esse programa ele vai gerar a partir de parâmetros de corte que você já precisa inserir no programa, certo? Bem como ele vai gerar todos os cálculos ali de trajetória, vai colocar os parâmetros de corte conforme as ferramentas que você já configurou no seu programa, conforme os dados da peça que você também configurou no seu programa, tá bom? E isso vai gerar, então, para o programa, para o CNC, um programa em linguagem ASCII, tá? Essa linguagem onde a máquina interpreta a linguagem, né? A linguagem básica da máquina, certo? Que a máquina vai executar, certo? Chegamos então aqui ao final da nossa primeira aula, tá bom? Eu vou passar esse link aqui para vocês, só para vocês conhecerem um pouco mais, é um CNC da Home, e vocês podem conhecer como que é esse CNC, como que ele executa os processos e assim por diante, tá? É muito interessante. Aqui nesse GIF vocês conseguem verificar aqui um processo sendo executado, tá bom? É um processo de desbaste propriamente, que está sendo executado ali na máquina, tá? A gravação foi realizada ali com a ferramenta invertida, ok? E na próxima aula, então, a gente vai poder estudar um pouco mais sobre as coordenadas, vamos conhecer o plano cartesiano, né? Relembrar ele do que a gente já viu. Vamos conhecer, então, as coordenadas absolutas e incrementais e vamos realizar mais alguns exercícios. Hoje eu vou deixar aí alguns exercícios para vocês, para a gente poder estar estudando, para a gente poder estar conhecendo aí. Tá bom? Vou estar tirando agora as dúvidas de vocês aqui pelo chat, tá? Quem tiver dúvidas pode tirar comigo. Quem tiver alguma dúvida que quiser falar essa dúvida, para que eu responda a dúvida aqui ao vivo, pode trazer agora. Tá? Alguém quiser falar alguma coisa? Desculpa, eu vi agora que alguém aqui falou no chat. Ó, o Gabriel Luiz tinha falado, é interessante disponibilizar... Então, Gabriel, como eu disse, nesse método de ensino é interessante vocês terem essa primeira noção das coisas, entendeu? São pequenas anotações que vocês precisam realizar. Eu acho importante vocês poderem fazer as anotações, principalmente para vocês terem a forma como vocês entenderam do que o professor está explicando. Quando você faz a anotação, você consegue entender melhor aquilo que você anotou. É melhor do que você ter alguma coisa que o professor escreveu na linguagem dele. Então, quando você tem na sua linguagem, você assimila melhor.
entendeu? Então você faz as suas anotações e fica muito mais fácil para vocês, tá bom? É a metodologia que eu utilizo, tem dado certo há um bom tempo e eu acho que para vocês vai ser muito bom. Vamos lá. O Daniel, não, o Gabriel primeiro. Desculpa, então, todos aqui como... pode ativar seu microfone, Daniel, e falar aqui, por favor. Ô, professor, tem como voltar naquele diagrama que está falando sobre os códigos G, sobre o código L, para eu terminar de copiar aqui? É que o senhor trocou bem na hora. Sem problema. Sem problema. Eu volto sim aqui para vocês. Esse daqui você está falando, né? Sim, sim. E mais uma dúvida, é que eu já meio que manuseei e fiz programa para máquina CNC. Só que a máquina que eu estava mexendo tinha ciclos que ela não aceitava. Por exemplo, ela falava que esse código não era aceito, alguma coisa assim. Agora eu não lembro o erro Então, em si. o que a gente vai entender é que existem máquinas diferentes. Nós temos tipos de máquinas diferentes. Então, máquinas preparadas com... Nossa, agora me faltou a linguagem exata. Nós temos as máquinas, por exemplo, as máquinas Siemens, as máquinas Mac, que são as principais máquinas hoje do mercado, que ela tem o... Desculpem, faltou exatamente a palavra, está na ponta da língua e não sai, a desgraça. Você tem essas máquinas, elas têm o seu tipo de ciclo específico. Então, eu não sei se você procurou no manual da máquina se era aquele ciclo, e se você estava utilizando o ciclo próprio para aquela máquina. Então, cada tipo de máquina, ela aceita o ciclo próprio da sua programação. Tá? O Gabriel, você estava com a mão levantada, desculpa, você queria falar? Não, professor, era mais isso também, tipo, eu falei para disponibilizar os slides e tal, mas é na questão de copiar, tipo, o diagrama, essas coisas assim, para não ter que ficar, como não dá tempo, a explicação é rápida, não dá tempo de ficar copiando certinho. Mas o que você falou tem sentido, sim, aí a gente vai somente fazendo as anotações do que você está falando, aí fica mais fácil. Legal, legal. Então, façam bem as anotações, vocês vão ver que vale a pena. Isso daí é um exercício para vocês. Isso faz com que fique mais fácil. E vocês vão ver que quando vocês precisarem fazer a prova, ou quando vocês precisarem fazer alguma lista de exercício, é muito mais fácil você recorrer às suas anotações do que você ficar procurando em slides do professor, ou ficar procurando. Uma coisa que eu vou estar disponibilizando para vocês são algumas pequenas apostilas, manuais de máquina, normas de programação, tudo isso eu vou estar disponibilizando. Por quê? Porque isso é documentação técnica, isso é importante que vocês até conheçam como que está a documentação técnica, para quando vocês precisarem um dia consultar essa documentação, vocês consigam encontrar. Então, eu vou até estar revisando aqui com vocês alguns desses documentos técnicos, toda essa documentação, tá? Mas o meu material preparado, eu prefiro que eu passe eles aqui nessa videoaula para vocês e que vocês possam fazer a anotação de vocês. É muito mais viável para vocês e até funcional, porque, assim, basicamente, eu poderia montar um texto e passar para vocês, eu não precisaria nem dar a videoaula, entendeu? Aí seria uma aula praticamente no estilo EAD, seria uma aula à distância. Não é essa a nossa intenção aqui. A gente montou o Teams, estamos com todos aqui presentes, para que isso seja uma aula como se fosse uma aula presencial. Tá? Imagine como se eu estivesse ali diante da lousa, colocando esses pontos para vocês e indicando para vocês o que é cada coisa, para que vocês possam fazer as anotações de vocês. Tá? Possivelmente, é bem provável, inclusive, que se eu estivesse dando essa aula para vocês, talvez não essa aula, mas as próximas aulas eu daria todas na lousa, eu não utilizaria uma apresentação. Tá? Mas como a gente está aqui com esse sistema, como não é viável aqui eu estar utilizando a forma de ficar escrevendo pelo Teams, eu prefiro já a apresentação aqui nesse ponto, mas daí vocês façam anotações. Eu acho que vai ser
legal para vocês, e vai ficar fácil para vocês depois trazer esse tema, entender o tema, inclusive quando vocês precisarem fazer as avaliações, que vocês vão fazer com consulta, que é uma coisa que à distância a gente sabe que vocês vão ter que fazer, vocês vão poder consultar todas esses dados que vocês têm anotado. Tá bom? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Pessoal, vamos fazer o André, pode falar, André? Anderson. Ô professor, as aulas assim que termina, ela já fica disponível para a gente reassistir? Que eu acabei perdendo um pedaço do começo da aula. Sim, são cerca de 5 minutos que demora para o Teams, para ele converter aulas. Agora, terminando essa aula, eu vou pedir para vocês todos saírem da sala, eu vou fechar a gravação, e assim que eu fecho a gravação, o Teams ele começa a fazer a conversão. Tá? Isso ele faz no servidor da Microsoft, não é nem no meu computador. Ele faz essa conversão e já disponibiliza nesse mesmo canal Aula 1, vocês vão ter a aula gravada ali. Aí é só vocês procurar que vocês encontram, tá bom? Mas é cerca de uns 5 a 10 minutos que demoram, tá bom? Beleza, então. A chamada o professor já fez, já? A chamada, na verdade, eu faço pelo Teams. Eu consigo levantar aqui a quantidade de pessoas que participou da aula, tá bom? O Beleza, Teams aqui já levanta para mim todo mundo que entrou e participou da aula. Tá? Mas para mim conta mesmo como chamada vocês fazerem o exercício. Então façam o exercício, eu vou estar passando agora o exercício logo depois da aula. Então façam esse exercício que eu vou estar propondo aqui depois da aula, que para mim é mais isso que conta como chamada. Tá? Lógico que eu vou estar olhando as duas listas, mas principalmente até para verificar um aluno ou outro que não conseguiu fazer exercício, perguntar qual que foi a dificuldade, alguma coisa do tipo. Mas procurem fazer o exercício, procurem participar aqui da aula, da videoaula também. Anderson, quer falar mais alguma coisa? Não, só isso só mesmo, professor. Valeu, obrigado. Ok, então. Mais alguém quer citar alguma coisa? Ok? Então tá bom, então, pessoal. Foi cerca aqui de 1 hora e 27 minutos de aula gravada, tá bom? Que eu vou estar disponibilizando já aqui para vocês. Então, eu vou pedir para vocês saírem da sala, por favor, que daí eu fecho a gravação com isso, tá bom? E daí a gente continua pelo chat, tá? Eu vou lá no chat, lá vou digitar para vocês, eu vou passar a lista de exercícios.